Olá, meus irmãos, meus amigos, convido-lhes a uma reflexão. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Os compatriotas segundo a carne, que Paulo chama aqui, são os israelitas, uma vez que Paulo era judeu, embora ele fosse romano também. A expressão desejaria ser anátema é apenas uma força de expressão para mostrar quão grande era a tristeza dele de ver irmãos judeus desacreditando que Jesus é o próprio Deus, que esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem, conforme a própria Escritura nos diz. E por que anátema? Paulo em seguida responde: separado de Cristo. Algo nesse versículo que me chamou a atenção. Meus compatriotas, segundo a carne. Paulo abre aqui o pressuposto de que há irmãos compatriotas que não são segundo a carne, mas são irmãos na fé. E que com a continuação da leitura ficará claro quem são. No verso 4, a quem pertence tudo isso que está no verso 4? Pertence aos israelitas, né? No verso 5, deles, israelitas ou judeus, descende Cristo, segundo a carne. E então Paulo deixa claro que Jesus Cristo é Deus bendito para todo sempre. É muito claro nesse texto de que Jesus é Deus. Em João 14:9, Jesus ensina que quem o vê, vê o Pai. E no verso 8, o apóstolo deixa claro que os compatriotas, filhos de Deus, não são propriamente os da carne, ou seja, os israelitas, os judeus, porque descendentes de Isaac, de cuja linhagem veio Jesus, são os filhos da promessa, ou seja, todos os que aceitaram Jesus como Messias e como Filho de Deus, o Redentor da humanidade, que reconheceram que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1,11 está escrito: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse texto, ele corrobora com o texto de Romanos que nós estamos vendo. Então, Jesus chamou e continua chamando não só dentre os judeus, mas também aos gentios. Quem são os gentios? Todos os que não são judeus são gentios. Indo agora para os versos de 24 a 28, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Aqui, Paulo, ele está fazendo uma citação de Oséias, e que Oséias, ele profetiza que chegaria o dia em que o Deus verdadeiro seria anunciado a todas as nações. Então, os que não conheciam a Deus passariam a conhecer, né, por meio de Jesus Cristo. E então, todos que aceitassem a Jesus como Salvador, então seriam chamados filhos de Deus. Verso 23 diz: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Lendo agora a partir do verso 26, continuando a leitura. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente
é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Aqui o apóstolo Paulo faz novamente uma citação, só que agora a Isaías, né? Que Isaías, ele diz que o remanescente é que será salvo, mesmo que os filhos de Israel sejam tantos quanto a areia do mar. Então significa que quem será salvo são todos aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador, independentemente de ser judeu ou gentil. E existe uma confusão que muitos fazem ao dizer que adoramos a 3 deuses. Não, eu tenho plena convicção, não só eu, como também outros irmãos, de que nós adoramos a um único Deus. E que esse Deus, ele se manifesta de 3 formas diferentes e em épocas diferentes, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um único Deus com 3 manifestações diferentes. Leiamos agora do 30 ao 33. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então os gentios que pela fé creram e creem em Jesus alcançaram a justificação, porque a justificação, a salvação é pela fé, pela graça e não pela lei. E como Israel buscou a lei de justiça, porém não proveniente da fé, não a alcançou, porque não buscara pela fé, contudo buscara pelas obras, e por isso tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é essa pedra de tropeço? A pedra de tropeço é Jesus Cristo. Portanto, os muitos israelitas que tropeçaram na pedra de tropeço foi porque rejeitaram a salvação pela graça, preferiram buscar a justificação pelas obras da lei. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2,16, dentre outras passagens, que pelas obras da lei ninguém é justificado. E por que Jesus é a pedra de tropeço? É uma metáfora, porque somente a pessoa que o aceitar não será confundida. Esse vídeo tem continuidade na segunda parte, lá detalha João 1, dentre outros textos, que claramente mostram a divindade de Cristo. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos.